Fala pessoal, tudo bom? Firme e forte aí nos estudos? Vamos dar continuidade hoje falando sobre segurados obrigatórios da Previdência Social e segurados facultativos. Bom, para ter acesso aos benefícios previdenciários, em regra, você tem que estar contribuindo para a Previdência Social, contribuindo para o regime geral de Previdência Social. O ramo da Previdência Social é o único da Seguridade que é contributivo, ou seja, que exige contribuições específicas para que as pessoas possam ter acesso aos seus benefícios. Nós temos, entre os que podem ser titulares de benefícios da Previdência Social, dois grupos. O primeiro grupo são os segurados obrigatórios ou facultativos, e o segundo grupo são dos dependentes. Esse grupo a gente vai chamar, esse universo a gente vai chamar de beneficiários. Então a gente tem os beneficiários, que são aqueles que têm direito aos benefícios da Seguridade, da Previdência Social. Dentre os beneficiários a gente tem dois grupos, o grupo dos segurados, que são aqueles que diretamente contribuem, e o grupo dos dependentes, que são aqueles que só têm direito a algum benefício quando o segurado ele vem falecer, tá? Então ele vai receber uma pensão, né? Ou então, no caso do auxílio reclusão, o segurado vai estar preso e o dependente vai receber, no caso o segurado está vivo. Então a gente precisa saber que a Previdência Social e rememorar que a Previdência Social é o ramo contributivo da Seguridade Social e é o marco da Previdência justamente ser contributivo. Hoje a gente vai falar sobre as pessoas que contribuem, que devem contribuir, que são obrigadas a contribuir, são segurados obrigatórios, e também sobre as que não são obrigadas a contribuir. Então acompanhe a gente nessa aula até o final, pegue seu bloco de anotações, o seu caderno e vai ticando as observações principais, pois essa aula ela é muito útil para que você possa desenvolver todo o raciocínio daqui para frente, tá? Principalmente quando a gente entrar na seara de benefícios, onde a gente tem o maior número de casos práticos, você precisa saber identificar quais são esses segurados e em quais categorias eles vão se enquadrar. Existem várias categorias de segurados, são 5, né, que a gente já vai estudar, além do segurado facultativo. Então, a previsão legal para os segurados obrigatórios da Previdência Social está no artigo 12 e também no artigo 13, da 8212 e da 8213. São artigos gêmeos, tá? E você tem disponíveis aí tanto na lei de benefícios quanto na lei de custeio. A 8212 é a lei de custeio, a 8213 é a lei de benefício. E eles são regulamentados pelo artigo 9º, né, do decreto 3048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social. Todos que exercem atividade laborativa remunerada no Brasil, eles são obrigados a contribuir para a Previdência Social. Por isso que são segurados obrigatórios. Não há opção de você trabalhar como empregado e não contribuir. E também não há opção de você colocar picolé para vender na sua casa, começar a oferir renda com isso, ter uma atividade laborativa então remunerada e também não ter a obrigação de contribuir. Você tem a obrigação de contribuir, se você não contribuir, você é devedor da Previdência Social. Tá? Então, todo mundo que trabalha e que exerce algum tipo de atividade remunerada é obrigado a contribuir para o regime geral da Previdência Social, com exceção dos servidores efetivos da União ou dos servidores efetivos vinculados a regime próprio de Previdência Social ou ainda dos militares. Tá? Os militares vinculados à RPPS, eles não estão obrigados a contribuir. Na verdade, eles não são obrigados a contribuir para o regime geral porque eles já vertem as suas contribuições para o regime próprio. E aqui a gente tem um princípio novo, que é o princípio da territorialidade. A regra é que só é obrigado a contribuir para a Previdência Social o trabalhador que esteja trabalhando no Brasil. Você vai ver que a gente tem várias exceções a esse princípio, mas regra geral é sim que só é contribuinte para o regime geral da Previdência Social aquele que trabalha, que exerce suas funções aqui no Brasil, dentro do território nacional. Também é possível que você tenha duas aposentadorias por regimes diferentes. Uma aposentadoria no regime geral e uma aposentadoria no regime próprio de Previdência Social. Você sabe, já falamos, o regime próprio é aquele regime instituído para os servidores públicos, ou dos municípios, dos estados, ou mesmo da União. Tá? Nem todos os municípios eles possuem regime próprio, e onde não há regime próprio, o servidor do município acaba sendo filiado obrigatório ao regime geral da Previdência Social. Nas cidades
Nas capitais, todas já têm regime próprio, então os servidores municipais eles não estão vinculados ao regime geral. E a União também, você que vai vir trabalhar com a gente aqui no INSS, já tem regime próprio, instituído já há muitos anos, então você também não se filia, se só tiver essa atividade, ao regime geral, né? Você só fica filiado ao regime próprio. No entanto, se você exerce atividades além das atividades, por exemplo, de servidor, eu como professor de cursinhos, eu posso me filiar, por exemplo, como empregado de determinados cursinhos preparatórios. Como advogado que sou, eu sou também filiado obrigatório na condição de contribuinte individual, tá? E aí, o que acontece é o seguinte, quando eu já tiver tempo e idade, eu vou poder me aposentar tanto pelo RPPS da União, porque sou servidor do INSS, e também quando tiver idade de 65 anos mais 15 de contribuição, ou como contribuinte individual, ou como empregado, ou ambos as filiações, eu vou poder também me aposentar pelo regime geral de previdência social e manter as duas aposentadorias, tanto a do regime próprio quanto a do regime geral. Agora a gente tem que respeitar que o valor máximo pago para essas aposentadorias, elas vão se sujeitar ao subsídio mensal dos ministros do FTS, né? Atualmente 33 mil e um quebrado, e futuramente, muito em breve, ano que vem, talvez, não é? Já foi aprovado o aumento, vai para 39 mil, salvo engano. Então você precisa saber que é possível ter duas aposentadorias por regimes diferentes cada uma, mas tem que respeitar o teto do funcionalismo público para que você possa receber. Bom, e quais são esses tipos de segurados? Quem são esses segurados? Esse é o objeto da nossa aula de hoje. Mas já quero adiantar que são previstos 5 tipos de segurados no artigo 12 da 8212. O primeiro deles é o empregado, o segundo, o empregado doméstico, o terceiro é o trabalhador avulso, o quarto, o segurado especial e, por fim, não menos importante, o contribuinte individual. Veremos que o contribuinte individual ele é aquele trabalhador que exerce atividade remunerada e que não se encaixou em nenhuma das outras categorias anteriores a ele. Então, por isso que a gente coloca ele na sequência como o último a ser estudado dos segurados obrigatórios, para que você tenha, então, durante o seu estudo, a capacidade de identificar se ele é ou se ele não é contribuinte individual. Se ele não for nenhum dos outros, nem empregado doméstico, nem trabalhador avulso, nem segurado especial, e exerce atividade laboral no nosso país, provavelmente ele vai ser contribuinte individual. Tá? Então, é possível se filiar a mais de uma categoria ao mesmo tempo, não há nenhum impedimento. Você pode, se você tiver condições e tempo, se filiar em todas as categorias, com exceção de uma, que é a de segurado especial. Ou o segurado especial é único e exclusivo. Você não pode ser segurado especial e empregado ao mesmo tempo. Segurado especial trabalhador avulso, segurado especial empregado doméstico ou segurado especial contribuinte individual. Com exceção do segurado especial, as demais categorias é possível que você se filie a mais de uma ao mesmo tempo. Então, no meu caso, digamos que eu também sou professor de História, sou formado em História, minha primeira graduação é essa. Digamos que eu ainda desse aula de História. Se eu voltar a dar aulas de História, eu vou ser, então, em um colégio particular ou quem sabe, num colégio público por meio de outro concurso, e esse numa cidade onde não tenha regime próprio, eu vou me filiar como segurado empregado ao regime geral. Tá? E como advogado, sou contribuinte individual, então eu posso ter as duas contribuições. Digamos que eu resolva trabalhar no porto de cargas aqui de Salvador, né, por meio da intermediação do órgão gestor de mão de obra. Então, serei também trabalhador avulso. Nesse caso, eu posso ter ainda ser trabalhador avulso. Ou então, digamos que a coisa apertou e eu, para complementar a renda, eu também arrumei um bico, né, de empregado doméstico, se eu tivesse tempo. Eu poderia, né, tendo tempo, saúde e disposição para me filiar em todas essas categorias, só não poderia ser em segurado especial combinado com nenhuma outra. O segurado especial é exclusivo, tá? E por fim, aqui nesse tópico específico dessa apresentação geral das categorias de segurados obrigatórios, você precisa saber que só quem pode ser segurado obrigatório da Previdência são pessoas físicas. Tá? Pessoas jurídicas não podem ser segurados obrigatórios. Pessoas jurídicas não contribuem para a Previdência em seu favor, em favor pessoal, para receber benefícios e serviços da Previdência Social. Grave isso. Às vezes a questão está toda certa. Vem só um detalhezinho em dizendo que era pessoa jurídica, que era empresa, tá? E aí a pessoa marca com falta de atenção e acaba errando essa questão.
Então tome bastante cuidado com esses detalhes. Outro ponto importante, aposentados que trabalham, eles continuam segurados obrigatórios. Lembra lá do princípio da solidariedade? Falei disso vários momentos nas aulas anteriores. O princípio da solidariedade é aquele que diz que todas as contribuições eles vão para um fundo único, né, de repartição entre os trabalhadores e esse fundo único é dele que vai ser tirado os benefícios que serão ofertados aos segurados da Previdência Social e aos dependentes. Bom, esse princípio da solidariedade, ele impõe que o trabalhador que se aposentou e volta ou permanece trabalhando, apesar de aposentado, ele vai manter as suas contribuições. Agora, atenção, não confunda. A contribuição previdenciária vai sair da remuneração do aposentado enquanto trabalhador. Então eu me aposentei e eu trabalhei a vida toda num grande escritório jurídico, como empregado e não como autônomo, como empregado. Me aposentei, mas me aposentei aos 60 anos, ainda continuava, espero ainda continuar me sentindo disposto e ativo para permanecer trabalhando. Então eu me aposento recebendo, né, o meu salário da aposentadoria. Deste salário da aposentadoria não há desconto para a Previdência, tá? Deixe isso claro. Agora, do salário que eu continuo recebendo como empregado desse grande escritório jurídico, aí sim vai ter o desconto da Previdência. Então, assim, o trabalhador que se aposenta e continua trabalhando tem desconto. Da aposentadoria, não. Do seu salário enquanto empregado, ou enquanto contribuinte individual, ou enquanto trabalhador avulso, ou enquanto segurado especial, se ele for o caso dele contribuir, ou então enquanto empregado doméstico. Aí precisa fazer essa diferenciação. O desconto não é da aposentadoria, mas do salário da atividade que ele continua exercendo. Tá bom? Bom, a Lei 8.212, o artigo 12, diz o seguinte: são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. O parágrafo 4º vai dizer o seguinte: o aposentado, pelo regime geral de Previdência Social, que estiver exercendo ou que voltar a exercer a atividade abrangida por este regime, é segurado obrigatório em relação a esta atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta lei para fins de custeio da Seguridade Social. Então, repetindo, ele fica obrigado a contribuir em relação àquela atividade e não em relação à aposentadoria, tá? E nesse caso não há direito a uma nova aposentadoria. Então fulano aposentou, continuou trabalhando, continuou contribuindo. Vai poder se aposentar novamente? Não, tá? Tem uma tese jurídica que não vai cair no seu concurso, mas eu vou falar para que você possa conhecer, que é a tese da desaposentação, que prevê justamente isso, que o segurado ele continue trabalhando. E aí, depois que ele faz o trabalho, ele pede para desaposentar, para recalcular o valor do benefício dele com base nas novas contribuições. Administrativamente, isso não é possível, tá? E juridicamente, na justiça também não tem sido possível, embora eu já tenha visto algumas teses e tendo sido ganho em primeira instância, mas ainda não foi batido o martelo até agora. As decisões majoritárias no sentido de que não pode se haver essa desaposentação para que haja o recálculo dos benefícios, é a chamada revisão da vida toda e tal. Mas isso é só um detalhe para que você tenha esse conhecimento aí. Se cair na prova algo a respeito disso, não é possível, tá? Com base nas leis vigentes, que haja então uma nova aposentadoria porque o aposentado continuou trabalhando, tá? Uma outra observação com relação ao dirigente sindical é o seguinte: durante o exercício do mandato de dirigente sindical, tá, ele vai conservar a qualidade de segurado que ele tinha antes de ser empossado neste cargo. Então, se ele era empregado e virou dirigente sindical, ele continua durante todo esse período de dirigente sindical como empregado. Se ele era contribuinte individual, continua como contribuinte individual e assim sucessivamente, independente da categoria dele, ele mantém a categoria dele diante da investidura, tá? Por fim, nós temos uma outra categoria que não é de segurado obrigatório, é de segurado facultativo. Nós vamos estudar ele pontualmente mais adiante. Mas eu já quero lhe dizer que o segurado facultativo é aquele que não exerce nenhum tipo de atividade remunerada, tá? Mas ele quer pagar. Ele quer pagar para ter direito a se aposentar, para ter direito a benefícios da Previdência Social numa eventualidade. E aí você me pergunta, Salomão, mas se ele não trabalha, de onde é que vem esse dinheiro, por exemplo? Bom, esse dinheiro pode vir de um amigo, né? Pode vir de um familiar, ele também
pode estar recebendo lucros, né, de uma empresa e não prolabore, não remuneração com atividade, mas apenas lucro. E sobre lucro, não sobre renda, não incide contribuição obrigatória. Então ele talvez esteja milionário aí recebendo essas rendas, mas não é segurado obrigatório e ele quer contribuir como facultativo. Tá? O estagiário, a dona de casa são exemplos de segurados que não são contribuintes obrigatórios, segurados obrigatórios e que podem contribuir como segurados facultativos, e isso tudo para ampliar ao máximo o número de contribuintes da Seguridade Social em obediência ao princípio da universalidade de cobertura. Quanto mais gente pagando, melhor. E o legislador tem sempre atos para implementar essas contribuições, para que amplie a possibilidade de novos segurados da Previdência Social, né? Quanto mais gente contribuindo, melhor. A partir de agora, a gente vai falar especificamente do segurado empregado. O segurado empregado na Previdência, ele é uma expressão maior, muito mais ampla do que no direito do trabalho. Você que talvez esteja estudando para esse concurso e é colega advogado, esse conhecimento do direito do trabalho aqui talvez possa dar um nozinho na sua cabeça e possa até te atrapalhar. Então, estude não com foco no direito do trabalho, mas estude com foco no direito previdenciário. O conceito de segurado empregado do direito previdenciário ele é muito mais amplo e abarca muito mais gente do que no direito do trabalho. Agora, todo empregado trabalhista, seletista, ele vai ser empregado previdenciário. Agora, nem todo empregado previdenciário vai ser empregado para fins da legislação trabalhista, tá bom? Então, saiba disso para você não se confundir. Um exemplo desta ampliação do conceito de empregado é que o titular de cargo eletivo que não está vinculado a nenhum RPPS, regime próprio de previdência social, ele é segurado empregado, tá? E para o direito do trabalho não é considerado segurado empregado. Então aqui você tem um exemplo claro de ampliação desse conceito no direito previdenciário, tá bom? Para que o sujeito ele seja considerado empregado, é exigível dele na previdência a remuneração, né? Tem que receber esse dinheiro, ele não pode trabalhar de forma gratuita. Tá? Então tem que ter remuneração, ainda que ele trabalhe para uma empresa que não tenha fins lucrativos, tá? Ele recebe a remuneração dele, e essa remuneração é paga por essa empresa sem fins lucrativos. Então tem uma remuneração, tem que ter pessoalidade, é o próprio sujeito, o indivíduo que tem que prestar o serviço. Ele não pode hoje mandar a tia dele porque ele não está se sentindo bem, ou substituir ele por um amigo, por um primo, não, é pessoal, só ele pode fazer essas atividades. Tá? Tem que haver subordinação, então ele está subordinado às ordens, né, desse patrão, ao comando dessa empresa. Além disso, tem que haver habitualidade, ele tem que estar ali constantemente. Essa habitualidade é acima de 2 dias por semana. Até 2 dias por semana não se considera habitual. Tá? Então, se a pessoa trabalha ali de forma esporádica, sem uma vez ou outra, sem habitualidade, tá? Não há que se falar em segurado empregado. Agora, para você não se confundir, por exemplo, se eu toda semana dou uma aula, uma vez por semana, na mesma empresa, durante um determinado período de tempo, aí há sim a habitualidade, apesar de ser um dia só. Tá? Então, a gente vai ter que analisar sempre o caso concreto. Toda semana eu estou lá, tenho remuneração, a pessoalidade, a subordinação e a habitualidade. Então, eu sou empregado dessa empresa, ainda que eu só vá ali uma vez por semana. Tá? Ainda tem um outro requisito, mas esse é do direito do trabalho, que não se aplica aqui, que é a onerosidade. Significa que é a empresa que arca com os custos desse empregado. Tá? E não se confunde com a remuneração, porque a onerosidade significa o seguinte: se a empresa vai bem ou se a empresa vai mal, o empregado ele tem que receber. Isso é onerosidade. Tá? Mas no direito previdenciário ainda não vi, estou falando a respeito de curiosidade. São as duas áreas em que eu fico transitando, direito previdenciário e direito do trabalho, porque são áreas primas, né? E eu não posso atuar contra o INSS. Então eu posso atuar como advogado, se você é advogado ou pretende ser advogado, quando você estiver no INSS, você vai poder continuar advogando desde que haja compatibilidade de horários e desde que não seja contra a União. Bom, conforme o artigo 12, inciso 1 e o artigo 9º, inciso 1 do decreto, artigo 12 da Lei 822 e artigo 9º, inciso 1 do regulamento, são segurados empregados aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa,
em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor-empregado. Grave bem esse termo, diretor-empregado. O diretor-empregado, ele é o quê? Empregado. Guarde isso no seu coração. Lá na frente, você vai ver que a gente tem alguns tipos de diretor que eles não são empregados. E aí eles entram no rol de contribuintes individuais. Mas agora, toda vez que você ouvir diretor-empregado, lembre-se, se é diretor-empregado, a lei está dizendo para mim que ele é segurado empregado. Grave assim, fica mais fácil de você reter esse conhecimento. Você tem uma outra observação aqui para te fazer, eu tenho outra observação para te fazer, que é a seguinte: o empregado pode ser um empregado rural, desde que ele seja subordinado, tenha remuneração, seja habitual o seu vínculo e seja pessoal numa empresa rural, por exemplo, ou até mesmo numa pequena propriedade rural. Então ele vai ser empregado rural, não se confundindo com segurado especial. Tá? Então você percebe que essas condições para ser empregado são as mesmas da lei trabalhista, da CLT. Tá? E é como eu falei, todo empregado CLT ele é vinculado ao regime geral de previdência social, mas nem todo trabalhador que é considerado empregado para a Previdência, a título de contribuição para o regime da Previdência Social, o regime geral da Previdência Social, será considerado empregado seletista. Tá? Esse vínculo ele independe do reconhecimento da Justiça do Trabalho. Para o INSS reconhecer se o sujeito é empregado ou não, ele não depende da Justiça do Trabalho ir lá e falar: olha, fulano é empregado. Tá? São outro departamento aqui, cuidado para não confundir. O menor aprendiz, ele é segurado empregado, tá? Então a gente tem que fazer essa observação, porque às vezes a prova ela vem dizendo que não é, porque ele é menor aprendiz, o aprendiz não seria empregado, há sempre esse joguinho de palavras. Então o menor aprendiz, ele é segurado empregado, tá? Ele faz um contrato de aprendizagem como contrato de trabalho especial, e tem que ser por escrito, por prazo determinado. O sujeito ele tem que ter entre 14, ser maior de 14 e menor de 24 anos, está inscrito em programa de aprendizagem formal, técnico profissional, metódico, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. E o aprendiz ele tem que executar, né, as obrigações do aprendiz é executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação pelo prazo máximo de 2 anos. Agora, se ele for um aprendiz portador de deficiência, esse limite máximo de 2 anos ele não permanece, ele pode ser extrapolado. O aluno aprendiz que receba remuneração paga pela União, ainda que indireta, ele é empregado, tá? O que é uma remuneração indireta? Recebe roupa, recebe alimento, recebe transporte escolar. Então, ele é um aluno. Cuidado, a gente falou antes de menor aprendiz e agora a gente está falando do aluno aprendiz, aqueles que estudam em escolas técnicas, por exemplo. Se ele recebe essa contrapartida da União, essa remuneração, ainda que indireta, ele também vai ser considerado empregado. Então aqui também são exemplos de amplitude desse termo, né, da terminologia de segurado empregado para a Previdência, o que não acontece na CLT, no direito trabalhista. Então aqui, essa questão do aluno aprendiz é simulado pela TNU. A TNU são as turmas nacionais de uniformização das legislações federais. Tá? Então nós temos súmulas e essas súmulas da TNU acabam vinculando as decisões a respeito das leis federais. Tá bom? O aluno aprendiz e o menor aprendiz ele não é segurado facultativo. Tá? Não se encaixa nessa qualidade. Eles são segurados empregados. Então se a questão disser que o menor aprendiz ou o aluno aprendiz ele é facultativo, marque como errado. Então lembre-se, aprendiz. O aprendiz é o que? É empregado. Tá bom? Letra B. Letra B do artigo 12, né? Inciso 1, letra B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. Esse aqui, gente, é o trabalhador temporário. É aquele trabalhador que vem para substituir as férias de outro. Tá? O período de contrato dele não é superior a 3 meses, mas pode ser prorrogado. Então, assim, o contrato é de 3 meses e pode ser prorrogado por igual período. Tá bom? É aquele sujeito que trabalha para substituir o outro quando está de férias. É aquele sujeito que trabalha, por exemplo, no final de ano, no Natal, quando há um aumento, né, do movimento. Então, ele presta serviço para atender uma necessidade transitória,
tá? Um aumento de movimento em decorrência do final de ano, ou então de substituição de pessoal regular, no caso de férias, tá? Ou ainda acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. Então, tudo isso se encaixa todos esses se encaixam como um trabalhador temporário. O brasileiro ou estrangeiro, esse trabalhador temporário, tá? Ele é considerado segurado empregado. Então, o trabalhador temporário é segurado empregado. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado de sucursal em agência de empresa nacional no exterior. Aqui a gente vai ter nossa primeira seção, o princípio da territorialidade. Lembra que eu lhe falei que para ser segurado obrigatório do regime geral, a regra é que o sujeito esteja trabalhando no Brasil. Então aqui a gente tem a nossa primeira exceção. O brasileiro ou estrangeiro que é contratado no Brasil, mas ele vai atuar, ele vai trabalhar numa sucursal ou numa agência de empresa nacional, a empresa é brasileira, tá? No exterior, ele vai ser considerado segurado empregado, tá? E o que é essa empresa brasileira? Né? Ela é considerada aquela que é constituída de acordo com as leis brasileiras, a legislação brasileira, tá? E que conte com sede e administração no Brasil. Então, essa empresa ela foi feita de acordo com a legislação brasileira e tem sede e administração aqui no Brasil. Então, quando o sujeito ele é contratado, ele é domiciliado, né, e contratado no Brasil. Ele mora no Brasil, foi contratado no Brasil, ainda que ele seja brasileiro ou estrangeiro, para trabalhar em uma empresa no exterior. Se essa empresa for uma empresa brasileira, e o que é a empresa brasileira? Aquela que é constituída sob as leis do Brasil e tem administração e sede no Brasil. Então, esse segurado, apesar de estar trabalhando fora, vai ser segurado empregado, tá? Não impede, não depende, na verdade, de tratado internacional. Tendo tratado internacional entre os países envolvidos ou não, entre o Brasil e o país onde ele vai trabalhar ou não, se seguir os demais requisitos, ele será segurado empregado. É uma exceção à territorialidade. Outra exceção à territorialidade é o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior. Ele trabalha para quem? Para a União. Aonde? No exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, tá? Ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente daquele país. Ou seja, se ele tiver vinculado ao regime próprio do país onde ele foi trabalhar, toda vez que o brasileiro está no exterior trabalhando e é vinculado ao regime próprio do país onde ele está trabalhando, ele automaticamente não é segurado obrigatório do Brasil, tá? Brasileiro. Agora, se ele está lá trabalhando, é um brasileiro civil no exterior, trabalhando em organismos oficiais brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, um brasileiro que trabalha na ONU, por exemplo, o Brasil é membro efetivo da ONU, e o brasileiro trabalha na ONU, tá? Ele é segurado empregado, ok? Tem que ter cuidado, porque lá na frente a gente vai ver o contribuinte individual, a gente vai ver se esse brasileiro trabalha para um organismo oficial estrangeiro lá no exterior e ele não é vinculado à União, não está, a União não foi contratado pela União para trabalhar nesse organismo internacional, ele não será segurado empregado, será contribuinte individual, mas isso a gente vai ver lá na frente. Então, o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, ele é considerado segurado empregado. É uma outra seção da territorialidade. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital voltante pertence à empresa brasileira, tá, de capital nacional. Então aqui, a empresa brasileira, aquela constituída sob lei brasileira, tá, que tem a sede e a administração no Brasil. Nesse caso aqui, é diferente do caso anterior que a gente viu, por quê? Porque a empresa ela é internacional, ela é de fora, ela não é daqui. Tá? Ele é contratado para trabalhar numa empresa que a sede não é no Brasil. Mas essa empresa, apesar de não ter sede no Brasil, a maioria do seu capital voltante, 51% dos donos da empresa, são brasileiros. É brasileiro. Então, ele vai ser segurado empregado. Então, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior,
cuja maioria do capital voltante pertence à empresa brasileira de capital nacional. Tá? Então lembra, o brasileiro e o estrangeiro tem que estar domiciliado e tem que ser contratado no Brasil para se encaixar nessa hipótese. Aí temos uma outra exceção ao princípio da territorialidade. O servidor público ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial e fundações federais, ele vai ser considerado segurado empregado também. Aí aqui a gente tem como exemplo os ministros e secretários sem vínculos com a administração pública. Até 98 não existia lei que estendesse essa vinculação ao regime geral para os estados e municípios. A partir de 98 aplica-se não só à União, né, aos ministros e secretários federais, mas também aos ministros e secretários dos municípios e dos estados. Tá? Então, toda vez que a gente tem um servidor público que ocupa um cargo em comissão que não é vinculado ao RPPS, ele vai ser vinculado ao regime geral na qualidade de empregado. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Olha, essa linha H, ela foi suspensa porque ela desobedeceu o custeio. Ela foi inserida em 1991. Tá? Você lembra que, dentre os princípios da Seguridade Social, tem da precedência da fonte de custeio, que diz que não pode ser instituído benefício sem que seja dito de onde vai sair os recursos para custear esses benefícios. Ao inserir em 91 essa nova classe de segurados da Previdência Social, a Lei 1991, a 8212, ela não informou de onde sairia o custeio, porque não tinha uma previsão constitucional, tá? E além disso, ela foi inserida por lei ordinária e a Constituição impõe que seja lei complementar, tá bom? Então havia uma desobediência ao artigo 195, parágrafo 4º da Constituição, e por isso essa linha H foi suspensa. E depois, posteriormente, o Congresso votou essa inclusão obedecendo à Constituição por meio de lei complementar. E aí a gente tem a repetição do inciso H no inciso J. Então, na hora que você estiver estudando, dependendo de onde você pegue essa legislação, você vai ver o H suspenso, grifado, passado um traço, e a linha J e com o mesmo texto, mas valendo. Aí você pode ficar com essa dúvida, por isso que eu estou trazendo essa informação. Porque o exercente de mandato eletivo federal, estadual, municipal, desde que não vinculado a regime próprio da Previdência Social, será considerado empregado. Por quê? Porque nós tivemos uma lei complementar em 2004, a 10887, que incluiu, conforme prevê a Constituição Federal, prevendo fonte de custeio por meio de lei complementar, tá? Qualificado para votar, aquelas coisas todas de direito administrativo que não vem ao caso aqui, basta você saber que é lei complementar, tá bom? E aí tem que observar que para que esse exercente de mandato eletivo, vereador, deputado, tá? Ele seja considerado empregado, ele não pode estar vinculado ao regime próprio da Previdência Social, tá bom? E também não vai ser filiado ao regime geral de Previdência Social o congressista federal que optar em se filiar ao plano de seguridade social dos congressistas. Então, se ele já tem algum tipo de regime de previdência que não seja o regime geral, mas sim um regime, ele não tem regime próprio, ele não tem o regime dos congressistas, ele automaticamente vai ser segurado empregado da Previdência Social. Mais um exemplo de ampliação do conceito de segurado empregado, que é distinto da legislação trabalhista, tá? E, além daí, o empregado de organismo oficial, internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Então aqui a gente tem um empregado. Você sabe que uma embaixada, dentro da embaixada, o território da embaixada é considerado, para fins jurídicos, um território internacional. Então quem trabalha dentro de uma embaixada é como se estivesse trabalhando num portal. Ele está num outro país, apesar da embaixada estar aqui no Brasil. O que é que ocorre? Se esse empregado de organismo oficial internacional estrangeiro estiver funcionando aqui no Brasil, ele está atuando aqui no Brasil, se ele não tiver coberto por regime próprio, ele será empregado também. Tá? Não pode ter regime próprio, e o funcionamento desse organismo oficial tem que acontecer aqui no Brasil, e a gente tem uma outra exceção à territorialidade. O sujeito ele está trabalhando numa embaixada e vai ser então considerado empregado. Bom, então aqui a gente fecha esse tópico. Para a aula não ficar extensa, a gente vai dividir ela por blocos para que você tenha um estudo mais aproveitado. Uma dica que eu quero lhe dar é o seguinte: não adianta
você assistir 8 horas de aulas por dia, se essas 8 horas de aulas não rendem. Quando eu estudava, eu acho que eu já falei isso em vídeos anteriores, mas se eu não falei, quero repetir. Eu estudava no máximo 1h30 a 2 horas por dia, porque eu não tinha como estudar mais do que isso. Então eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, intercalado, né? Não era o turno fechado, lógico. Fazia faculdade de manhã e de tarde e de noite também, então eu pegava um horário de manhã, pegava horário na faculdade de 7 às 9, de 9 às 11 eu trabalhava dando aulas de violão ou dando aulas de história, de 11 às 12 eu vinha em casa, almoçava, tirava meia hora, lia algum material do cursinho. À tarde eu ia, mesmo esquema, dava aulas, trabalhava à noite, e aí antes de dormir chegava em casa umas 9, 9h30, estudava mais um pouquinho, às vezes eu tinha um horário livre no meio da tarde, eu pegava esse horário para estudar, de sorte que eu não tinha tempo para fazer períodos longos de estudo, mas os períodos que eu tinha, eles eram bem aproveitados, tá? Então aproveite esses tempos que você tem durante o seu dia, de forma razoável, de forma racional, a palavra é essa. Aproveite, não queira estudar 300 horas de uma vez só, seu cérebro não consegue, então divida seu estudo em blocos curtos. Se você está com tempo, está com um dia livre, ao invés de você estudar 4 horas seguidas, estude esse bloco de meia hora, dá uma pausinha aqui, aí você descansa aí de 10 a 15 minutos, bebe uma água, volta e assiste a próxima aula. Tá bom? Faça assim, isso vai lhe ajudar. Agora, é claro, você sabe de você sabe se para você isso vai funcionar ou não, mas teste, não custa nada. Então, até a nossa próxima aula. Bons estudos!